Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: convertei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Preparais à minha frente uma mesa, bem à frente do inimigo, e com óleo vos ungis minha cabeça. O meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O
O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes me encaminha. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis, por ter feito bem, isso vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira alguma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes, colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E, depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes foge dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas para
Mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia da palavra deste quarto domingo do tempo da Páscoa é tido como domingo do bom pastor. Então é dia de fazermos uma reflexão não só sobre os nossos pastores, como estão os nossos pastores, aqueles que foram escolhidos por Deus para darem continuidade à missão de Jesus Cristo, os nossos presbíteros, sacerdotes. Como está? Hoje é dia de rezar pelos nossos pastores, assim como rezarmos por nós também, que somos ovelhas de Deus. Então, existe aí uma via de mão dupla: rezar pelos nossos pastores, mas também rezarmos por nós, que somos ovelhas deste grande rebanho de Deus. Pois bem, Jesus começa dizendo que ele é a porta, antes de ele dizer que ele é pastor. Quem dá ênfase nisso é mais Lucas, que Jesus ele é pastor. João não, acabamos de escutar o 10º capítulo de João. Antes de dizer que Jesus é pastor, ele diz que ele é o quem? Ele é a porta. E quem passa por ele, então, vai entrar no redil, vai se encontrar com o pastor, que é Deus. O pastor maior é Deus. Então, o que chama a atenção só João traz essa particularidade de dizer que Jesus ele é a porta que nos leva para o céu. Então, devemos fazermos de tudo para passarmos por esta porta. E ele falou que seria fácil passar por esta porta. Passar por ele é fácil? Não é fácil. Requer esforço, suor muitas vezes, lágrimas. Quantos de nós não tivemos e estamos passando e passaremos por momentos de lágrimas para passarmos por esta porta que é Jesus Cristo, que nos leva para o Pai? Já os maus pastores, Jesus os chama como ladrões e assaltantes. Esses não vão prometer uma porta estreita, não. Eles vão prometer o quê? Uma porta larga, cheia de facilidades, cheia de dinheiro, de carro do ano. Não é assim? Esses são os falsos pastores, os quais Jesus vai dizer: cuidado para não se deixarem seduzir por eles. E eles dizem que a ovelha escuta, a voz do pastor. Mas quantas ovelhas hoje estão sendo iludidas? Porque a lábia está tão grande desses falsos pastores, que muitas vezes nós nos deixamos nos enganar-nos por eles, por estes falsos pastores. E aí eu sempre falo, padre, como é que a gente vai então discernir quem é bom pastor, quem não é? O bom pastor vai apresentar Jesus Cristo. Quem não é pastor vai apresentar dinheiro, carro do ano, vai apresentar tudo isso. Facilidades na vida, vai dizer: venha para cá, se você vier, a sua vida vai prosperar. Estes são os falsos pastores. Jesus não nos falou nada disso. Ele falou: quem quiser me seguir,
tome a sua cruz e me siga. Claro, e aí estamos vivendo esse tempo bonito da Páscoa, que é o tempo de nos recordarmos que depois da cruz vem o quê? Vem a ressurreição. Vem as alegrias da ressurreição, as alegrias do encontro com Cristo ressuscitado, que diz: a paz esteja convosco. E os corações dos discípulos estavam como domingo passado, os discípulos de Emaús estavam frustrados. Eles esperavam que Jesus fosse salvar eles naquele momento, né? Que o reino de Deus, o céu se abrisse e Deus viesse uma carruagem, cavalos toda de ouro, para levar todos eles. Eles estavam frustrados, cabisbaixos, caminhando pelo caminho, voltando para suas casas sem esperança, né? E aí Jesus aparece, e aí a dor, a frustração era tanta e tamanha que eles nem reconheceram Jesus, que chegou perto deles, se aproximou e conversou e falou das Sagradas Escrituras, e o coração deles ardiam, mas não se deram conta que eram Jesus, porque tamanha foi a dor, tamanha foi a decepção deles, porque eles não entenderam desde o princípio quem era Jesus Cristo. E olha que Jesus todo o tempo passou ensinando a estes discípulos, os discípulos de cabeça dura: ô povo difícil, esses discípulos de Jesus, ô povo difícil somos nós. Hoje, atualizando a nova Jerusalém, os novos discípulos, chamados e chamadas a sermos os novos discípulos e discípulas do Senhor. Cabeça dura somos nós. Preferimos escutar a voz do mundo, a voz do inimigo, do que escutar a voz de Deus, que nos diz: a paz esteja com vocês, não tenham medo. Não tenham medo. Jesus, quando aparece ressuscitado, é a primeira coisa que ele fala para os discípulos. E na primeira tribulação que se apresenta em nossas vidas, nós começamos a tremer de medo. Oxalá quem caminha conosco, oxalá que possamos compreender que quem caminha conosco é o Senhor dos Exércitos, é o Senhor ressuscitado. E se Ele caminha conosco, teremos medo de quê? De quem? Mas não, na primeira dificuldade, as nossas pernas já começam a tremer, né? Já começamos a abandonar Jesus, já começamos a voltarmos para os nossos afazeres, iguais os discípulos de Emaús, estavam voltando para suas casas. Os discípulos foram pescar de novo, porque tinha acabado tudo na cabeça deles, não na cabeça e nos planos de Deus. Aquilo era só o começo, era só o começo. Mas como eles não compreenderam, como eles tiveram medo da ação de Deus na vida deles, eles não puderam ver no primeiro momento Deus agir poderosamente, o Senhor ressuscitado agir na vida deles. E por isso então ficaram frustrados e voltaram para cada um para os seus afazeres. E Jesus então se encontra com os discípulos de Emaús, e Jesus então vai se encontrar com os discípulos que tinham voltados para o quê? Pescar. Pedro e Tiago tinham voltado para pescar. E aí o Senhor aparece, e aí eles pescaram, né? Não tiveram muito êxito, não pegaram nada, estavam lá frustrados novamente. E aí Jesus diz: amigos, tendes alguma coisa aí? E aí: não, nós não passamos a noite toda pescando, não pegamos nada. E aí Jesus diz: lança a rede do lado direito. E eles lançaram, então uma grande quantidade de peixes eles pegaram. E aí então quem foi que reconheceu que era Jesus que estava falando com eles? João, o discípulo amado, aquele que estava sempre com o ouvido dele onde? No coração do mestre, aquele que está repousado no quadro da sagrada ceia, da Santa Ceia. Quem é aquele que está sobre o coração de Jesus? É João, o discípulo amado. E aquilo ali representa muito para nós, nos diz muito. Ele estava com o quê? O ouvido dele no coração de Jesus.
escutando, sendo íntimo de Jesus. Por isso então que ele foi o primeiro a reconhecer que era Jesus que estava no meio deles. E só vai reconhecer a voz do pastor, a ovelha que vai reconhecer a voz do pastor é aquela ovelha que busca o pastor, que está íntima do pastor, é que vai conseguir escutar a voz e não vai se deixar enganar pelas vozes do mundo, as vozes do poder, do ter, que nos seduz muitas vezes, não, na grande maioria das vezes, nos deixamos seduzirmos pela a voz do mundo que diz: olha, vou te dar muito dinheiro, você vai ser poderoso, as pessoas vão estar te procurando aos teus pés. E aí vamos nos enchendo de vaidade, de orgulho. Essas são as vozes que muitas vezes nós escutamos. E a voz de Deus que nos fala ao nosso coração: seja humilde, seja pequeno, seja o último, para que você seja o primeiro. Essa voz, ela fica abafada dentro de nós, porque nós queremos sempre mais e mais e mais deste mundo. Queiramos mais e mais do outro mundo, da outra realidade, que transcende essa realidade a qual nós estamos vivendo no aqui e no agora. Queiramos mais do céu, queiramos mais da presença de Deus, não das coisas do aqui e do agora, porque tudo isso vai passar, tudo isso vai ficar para trás. Deixaremos tudo quando estivermos dentro de um caixão, não levaremos nada daqui, nem o nosso corpo, essa matéria, né? Essa carcaça velha que somos nós, né? Nem isso nós iremos levar, ficará, voltará a ser pó. Mas busquemos as coisas do alto, escutemos as coisas dos céus, escutemos a voz do bom pastor, que é Jesus, que nos diz: venha a mim, vós todos que estão cansados e fadigados, que eu vos aliviarei, pois o meu jugo é suave, o meu peso ele é leve. E quem escuta a voz do bom pastor terá êxito no aqui e no agora, vai ter tudo o que quer, tenha certeza disso, mas na hora certa, no momento certo. Que o Senhor então nos ajude, meus irmãos e minhas irmãs, a compreendermos que temos que sermos íntimos dele todos os dias, pararmos, escutarmos a sua voz, discernirmos o que é bom, o que é presença dele para a nossa vida e seguirmos os seus passos. E então rezemos para que o Senhor continue abençoando os pastores que eles deixou, os nossos padres, os nossos presbíteros, para que sejam presença deles, verdadeiramente presença de Deus, né? Que muitas vezes temos visto tantas coisas ruins por aí afora, mas por quê? Porque deixaram se levar pelas coisas do aqui e do agora. Não reinclinaram o seu ouvido no coração de Jesus para escutar o que Jesus quer para a vida de muitos pastores nossos. E aí vou dar a mão à palmatória para a nossa igreja, né? Para a nossa igreja, muitas vezes muitos dos nossos padres, os nossos presbíteros estão se deixando levar pelo mundo. Por quê? Porque já não rezam, porque já não se inclinam o coração, os seus ouvidos no coração de Jesus, e não descansam em Jesus. Por isso, estão se deixando enveredar por outros caminhos, os caminhos que não são os de Deus. Mas hoje é dia de rezarmos pelos nossos pastores, assim como pelas nossas ovelhas que não estão atentas a escutar a voz de Deus e se deixam ser seduzidas pela voz do impostor, do ladrão, do assaltante. E então saem do caminho que os leva para o redil, que leva à eternidade, e vão então para a perdição. Que o Senhor nos ajude a sermos boas ovelhas, ovelhas atentas à voz do pastor, ovelhas que estão atentas e seguindo a voz do pastor, os passos do seu pastor, que é Jesus Cristo. E aos nossos pastores, aos nossos padres, presbíteros, aos nossos bispos e arcebispos, rezemos para que eles sejam sempre João, para que nós sejamos sempre João,
reclinados ao coração, no peito de Jesus, para escutarmos as batidas do coração de Jesus, que late por nós, que batem por nós. As batidas do coração de Jesus não é por nada, por ninguém, mas a não ser por cada um de nós, por mim, por você. O coração de Jesus bate por nós. Por isso, então, rezemos pelos nossos pastores, rezemos por nós, ovelhas destes pastores, para que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, a nós, aos nossos, a toda a humanidade, para que, atentos e atentas à voz do pastor que é Jesus Cristo, possamos seguirmos sempre a sua voz, os seus passos, e seguindo os seus passos, sejamos verdadeiramente felizes, já no aqui, no agora da nossa existência. Que Maria, a Senhora que acompanhou Jesus e que foi feliz enquanto estava conosco, e é mais ainda agora na presença de Deus, que ela interceda hoje e sempre por nós, vossos filhos e filhas, pela humanidade, para que sejamos um só, para que um dia estejamos só, todos juntos em um só redil, no redil de Jesus Cristo, nosso único pastor, Senhor e Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. De pé professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, o Todo-Poderoso. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Dom diário de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Irmãos e irmãs, a Jesus que dá a vida eterna às suas ovelhas, elevemos as nossas preces suplicando juntos: atendei-nos, ó bom pastor. Atendei-nos, ó bom pastor. Bom pastor, que apacentai vosso rebanho com amor e solicitude, concedei aos ministros da igreja a graça de cuidar com zelo e fidelidade do povo que lhes foi confiado, nós vos pedimos. Bom pastor, neste Dia Mundial de Oração pelas Vocações, suscitai em vossa igreja abundantes e santas vocações ao sacerdócio, à vida consagrada e às diversas formas de serviço, e tornai nossas comunidades fecundas na resposta generosa ao vosso chamado, nós vos pedimos. Bom pastor, que conheceis e guardais cada uma de vossas ovelhas, iluminai os governantes para que promovam a justiça e cuidem com especial atenção dos mais frágeis e necessitados, nós vos pedimos. Bom pastor, que pelo batismo nos tornastes participantes da vossa missão, concedei a todos os fiéis o espírito de corresponsabilidade para que vivam com empenho a missão da igreja, nós vos pedimos. Pelos aniversariantes Amanda Bueno Peixoto, Wellington Santos, nós vos pedimos. Pelos falecidos Ana Maria Perpétua Siqueira, Vandeir Nunes, nós vos pedimos. Atendei-nos, ó bom pastor. Pela Micheline, que está enferma, também rezemos por todas as pessoas que estão enfermas nos hospitais, em suas casas, para que o Senhor os visite com o dom da saúde. Rezemos ao Senhor. Atendei-nos, ó bom pastor. Deus eterno e todo-poderoso, que nos destes em vosso Filho, bom pastor, ouvi com bondade as preces do vosso povo e conduze-nos
pelos caminhos da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém.